eu vou procurar focar em alguns aspectos que me parecem muito importantes para contextualizarmos a realidade desta figura nos tribunais atualmente, né? Nós não temos ainda um grande número de acórdãos a respeito do tema, mas temos alguns emblemáticos que levantam normalmente, via de regra, alguns debates específicos que permitem reflexões em torno do tema, em torno especialmente de algumas questões bastante importantes. Então, a ideia aqui não é, e nem poderia sê-lo, focar na crítica pontual a acórdãos, né, que tive a oportunidade de conhecer por objeto das pesquisas que realizei, que venho realizando a respeito do tema. Mas sim estabelecer quais são os pontos levantados nesses acórdãos, né? Que discussões costumam ser mais frequentes nestes embates. Mas, para isso, nós precisamos contextualizar bem a figura para que possamos, inclusive, tecer reflexões um pouco mais críticas às posições adotadas nos tribunais. E, mais do que isso, né? Mais do que críticas pontuais, provocar reflexões, porque nós temos uma figura que gera inúmero debate no ambiente societário, porque há um risco muito grande, inclusive, de conluio, e isso deve ser percebido pelo próprio julgador e apurado, porque nós temos aí interesses que podem gravitar no ambiente da contratação desse seguro e propriamente também na provocação de sinistros, que deve pautar a análise do intérprete do direito de uma forma geral. Muito bem. Eu aprofundei, portanto, analisei alguns acórdãos e, salvo engano, se me escapou aí alguns, nós temos menos do que uma dezena de acórdãos nos tribunais brasileiros, aí, Tribunal de Justiça de São Paulo, do Rio de Janeiro, STJ alguma coisa, mas não mais do que isso, né? Essa contextualização necessária. Muito bem, como foi dito, a figura de origem norte-americana, onde se desenvolveu uma forte cultura de responsabilização e que, como o doutor Valfrido muito bem colocou, a questão vem se intensificando na nossa realidade jurídica mais frequentemente. E precisa de ajustes, ou seja, a figura, o contrato em si, ele está inserido num ambiente de governança, né? Isso eu coloco de forma clara lá no primeiro capítulo da obra. É necessária essa contextualização, porque o seguro ele vem justamente para complementar esses instrumentos de governança com o objetivo de tutelar os interesses desse administrador que é chamado a tomar decisões arrojadas, né? Para não se criar o que a análise econômica acaba tratando, depois como fruto da medicina defensiva, a figura da administração defensiva. Não se espera que o administrador seja um sujeito recatado no sentido de tomar decisões importantes para o contexto da companhia. Portanto, é muito importante que se garanta a possibilidade de uma atuação segura por parte desse gestor. E o seguro vem justamente com esse papel, ou seja, respeitados, e não vamos entrar aqui no mérito das discussões da regra de julgamento negocial na realidade brasileira, ou o que quer que seja, né? Do ponto de vista societário, há inúmeras discussões a respeito dos padrões comportamentais a serem observados pelo administrador para tomar uma decisão segura, né? Se valer de opiniões de órgãos técnicos da companhia e assim por diante. Não vou me aprofundar na análise dessas figuras. Mas, uma vez que ele tenha observado esses padrões comportamentais, ainda assim é possível a sua responsabilização. Então, o que se espera? Que haja uma figura que permita a tutela dos interesses desse administrador contra atos regulares de gestão que possam culminar na responsabilização, na imputação de responsabilidade, porque os custos de defesa têm lá a sua importância, eu diria primordial, né? Mas na possibilidade de imputação de responsabilidade e, consequentemente, ou até mesmo antes de um reconhecimento judicial, por meio de acordos judiciais anteriores, a seguradora operaria efeitos para mitigar os reflexos patrimoniais desses atos de gestão considerados aí, imputados ao administrador, né? Muito bem. Dentro desse contexto, é esse importante instrumento de proteção em relação aos riscos inerentes às atividades de gestão, como eu mencionei. Regra geral, como sabemos, a relação do administrador da sociedade é uma relação orgânica, né? Como bem colocado aqui pelo Valfrido, ou seja, o administrador ele atua em nome da companhia como representante dessa companhia. Portanto, e aí eu digo companhia porque é o ambiente no qual a figura mais se verifica, mas nada obsta que esse contrato também seja celebrado no âmbito de sociedades anônimas, sociedades limitadas, né?
eventualmente é de grande porte, ou nas grandes companhias, não as acionárias abertas, né, mas as companhias fechadas, também isso é possível, embora o ambiente mais frequente seja, de fato, o das grandes companhias. Muito bem. Então, quando o administrador atua, ele vincula, em regra, a própria sociedade. Então, prepondera, em regra, a sua irresponsabilidade pelos atos de gestão. Porque, quando ele atua regularmente, atua e vincula a companhia ou a sociedade na qual ocupa lá os órgãos diretivos, né? Portanto, esse é um aspecto fundamental. Por que eu saliento esse aspecto fundamental? E a gente já entra no seguro especificamente. Porque o que nós vamos perceber, como a doutora Marinês muito bem observou, que essas figuras, os contratos de seguro de D&O, têm uma cobertura amplíssima na nossa realidade, né? Isso se intensificou o início da contratação lá, no início dos anos 2000, com os processos de reorganização societária na nossa realidade, após ondas de privatizações. Qual era a tendência do mercado brasileiro? Se abrir para o mundo e busca administradores para ocuparem cargos nessas companhias, em virtude de atos de concentração, fusões, transformação empresarial de uma forma geral e as próprias privatizações ocorridas. Portanto, é um atrativo para o administrador ocupar cargos de gestão e se sentir relativamente seguro para decidir, para tomar decisões específicas. E esse seguro passa a ser oferecido naquelas 3 modalidades clássicas de cobertura que foram apresentadas, inicialmente com a terminologia inglesa, né, o Side A, Side B e Side C, então, que depois a gente fala em cobertura A, cobertura B e cobertura C, e o que se verifica no ambiente dessas coberturas é uma cobertura bastante ampla, a ponto de se discutir a respeito de se levantar a discussão a respeito da própria natureza jurídica dessa figura. Será mesmo um seguro de responsabilidade civil do administrador? Ou estamos diante de uma figura que, na verdade, acaba agregando e procurando tutelar riscos da administração de uma forma geral? Em grande medida, é isso que se verifica. E isso não é novidade na realidade brasileira. Como eu disse, e como já foi colocado em outras oportunidades, nós acabamos adotando apólices que já eram comercializadas em outros mercados. O que eu salientei, inclusive, no meu trabalho, aqui reafirmo. Diante dos dados de mercado que eu vou procurar trazer aqui para vocês, de forma sintética, o que se verifica é que, com essa cobertura ampla, a seguradora assume riscos elevados, portanto, a possibilidade de garantia elevada na hipótese de sinistros, né? E, naturalmente, que enquanto o mercado está acomodado e não surgem grandes questões a serem debatidas no âmbito desses seguros, a questão se coloca em segundo plano. Mas, na medida em que se cria e se intensifica uma cultura de responsabilização do administrador, aí surgem os embates. E foi mais ou menos o que nós observamos aqui na nossa realidade. Nós temos aí, a partir dos anos 2000, para não podemos deixar de passar, por exemplo, o Código Civil já fala, institucionaliza a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em face do administrador, antes disso, Código de Defesa do Consumidor. Isso só se intensificou ao longo dos tempos na nossa realidade jurídica. Mais recentemente, eu destacaria aí a Lei 12.529 de 2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica. Lá no artigo 32, salienta de forma expressa: as diversas formas de infração implicam a responsabilidade da empresa e a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores solidariamente. Então, além dessa, a Lei 12.846 de 2013, né, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração, que também prevê expressamente que a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural ou coator, e assim vai. Independentemente da responsabilização individual, não vamos entrar aqui no mérito das discussões que acabam por permear toda essa legislação, que, inclusive, estamos a enfrentar aí inúmeros debates em torno desse assunto atualmente. O ponto é, há uma intensificação crescente a possibilidade de responsabilização do administrador, intensificada aí por essas leis que acabo de mencionar. Uma vez que o D&O se insere nesse contexto de governança,
baseado aí na fixação de padrões comportamentais esperados desses administradores, o seguro vai operar efeitos para tutelar os interesses desse administrador quando pratica atos regulares de gestão. Mas não se confunde, em regra, nós já vamos chegar na cobertura, porque isso pode acontecer, com os riscos próprios da gestão empresarial. Porque esses riscos próprios da gestão empresarial ficam a cargo da própria sociedade, ok? Dentro desse cenário, se eu penso numa figura pura de responsabilidade civil do administrador, e esse foi um embate grande em torno da figura, há necessidade do que se chama lá na língua inglesa de allocation, ou, para a gente, facilmente, a alocação da responsabilidade. Ou seja, vai ser necessário estabelecer se o ato é imputável ou não pessoalmente ao administrador, ou se o ato é imputável à sociedade. Portanto, essa análise ela é muito importante e, por vezes, causa grande dificuldade depois na própria regulação do sinistro. Por conta disso, até, é que a ampliação do objeto de cobertura desses seguros acabou seguindo uma lógica porque afasta a necessidade dessa allocation, na medida em que, muitas vezes, é a própria sociedade que passa a ser segurada, né? Então, portanto, ela pode se posicionar como mera tomadora do seguro, assim como o próprio administrador pode contratar um seguro em prol dos seus interesses, o que estava ali barrado naquela circular 541 agora, pelo menos nesse ponto, né, Walter, foi foi alterado, pelo menos esse aspecto da circular. Não vou aqui tecer maiores comentários, seria tema para um outro seminário, né? Até estou a refletir a respeito do assunto, mas e, em linhas gerais, concordo consigo no tocante a talvez esse excesso de intervenção na atividade privada. A gente precisaria encontrar aí um equilíbrio maior. E a meu ver, não parece nem que contribui para a solução dos problemas que temos verificado no âmbito dos tribunais. Parece que a circular, nesse aspecto, não contribui. Muito bem. Então, dentro desse contexto, o que contribui para minimizar os efeitos da allocation, ou da necessidade de alocação de responsabilidade entre sociedade e administrador? Essa ampliação da cobertura, como muito bem colocado pela doutora Maria Inês. Cobertura A abrange a denominada, compreende as perdas em pós-administrador por meio de ações judiciais e envolve os valores objeto de eventuais acordos celebrados, gastos necessários à defesa dos interesses do segurado, portanto, os custos de defesa aqui inseridos. E os custos de defesa foram a principal causa de surgimento dessa figura na realidade norte-americana, até por conta das características distintas daquele mercado, e eu acrescentaria mais. Naquela realidade, surgiram leis que obrigavam a companhia a pagar os custos de defesa do administrador. O que, salvo engano, aqui nós não temos. Portanto, ele surge dentro desse contexto para atender reflexamente até mesmo os próprios interesses da sociedade, mas do administrador para a defesa dos seus interesses. A cobertura B, o pacto de reembolso também. Aqui é comum que a sociedade antecipe o pagamento, que seria de responsabilidade do administrador, e ela teria aqui o direito ao reembolso. E a cobertura C, e esse me parece o ponto mais delicado, amplia o rol de coberturas, e aí nós temos vários riscos que podem ser objeto de cobertura, desde de verbas de publicidade relacionadas à imagem do administrador e da própria sociedade. Atos de penhora online, isso também foi trazido aos tribunais, alguns aspectos, ou seja, o administrador tem lá suas contas penhoradas por conta de uma ação trabalhista movida contra a sociedade. Naturalmente que ele não é o responsável pessoal pelo ato, mas ele sofre os reflexos. Então, nós sabemos que, muitas vezes, os tribunais, independentemente de estarmos diante de atos imputáveis ao administrador, ele acaba por sofrer as consequências desses atos específicos e é tutelado por esse seguro na medida em que se verifica esse tipo de cobertura. Ou seja, o que percebemos? Escapamos da responsabilidade civil, ampliando o escopo de cobertura para tutelar interesses dos próprios administradores e da própria sociedade. Portanto, uma figura que, além de tutelar os reflexos patrimoniais dos atos praticados pelo administrador, tutela aí, na modalidade de seguros de danos próprios, né, interesses próprios do segurado e, muitas vezes, da própria companhia, como é comum também constar das apólices, o tratamento aí, analisar a sociedade como segurada
no mercado de capitais, por exemplo, né, em demandas que envolvam aí mercado de capitais. Muito bem, enquanto o mercado não demanda muito esses seguros, e como eu disse, eu tenho aqui números disponibilizados pela SUSEP, e a SUSEP mudou, até gostaria de conversar após a palestra, se tiver algum representante da SUSEP aqui, para entender um pouquinho melhor a forma como ela apresenta esses dados no universo do D&O. Mas, a princípio, ela apresentava por meio de gráficos, depois agora vem lá por meio de planilhas de Excel e assim por diante, mas um fato incontroverso. De 2003 a 2016, só cresceram os prêmios arrecadados com esses seguros. 52 milhões em 2003, 85 em 2005, 2011, 172 milhões, e chegamos em 2016 com a marca de 373 milhões. Já no tocante aos sinistros, o que se verifica? Inicialmente, um volume baixo, um índice baixo de sinistralidade, né? E isso, em certa medida, acompanhou até lá o ano de 2010, tivemos um pico, 2011 retomou para um número mais baixo, 2012 manteve. A partir de 2013 e 2014, nós temos uma intensificação no tocante aos índices de sinistros. E aí, aqui, que eu preciso analisar melhor esses dados, e gostaria até de conversar com alguém que tenha elaborado, para a gente poder, sabem que advogado, se tem uma coisa com que não se relaciona muito bem, é com os números, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho melhor, até ajuda de colegas que estejam mais afeitos à área. Mas, o que se verifica? Foi zerado o número específico de sinistros gerais, e aí aparece um outro índice de sinistros ocorridos, e aí os números saltam. Os números vão lá para cima, 129 milhões em 2014, 141 milhões em 2015, 116 milhões em 2016. E aqui eu estou mencionando, 139 milhões em 2016. E aqui eu estou mencionando sinistros, né? Portanto, o que se verifica? Houve efetivamente uma mudança, muito provavelmente, eu arriscaria dizer até pelo que consegui checar aí no âmbito dos tribunais, em virtude de Operação Lava Jato, de outras situações que verificamos aí na nossa realidade, onde os administradores são normalmente envolvidos nesse tipo de contexto. Muito bem, então é um fato incontroverso que houve aumento na arrecadação de prêmios. A princípio, o mercado relativamente acomodado no tocante aos índices de sinistralidade, que mais recentemente passaram a ser mais equilibrados com os prêmios arrecadados. Muito bem, dentro desse contexto, e acho que não há coincidência nessa área, aumentam e surgem também as principais demandas envolvendo o D&O, pelo que se tem notícia em tribunais arbitrais, e também em âmbito judicial. Em certa medida, este cenário que visualizamos agora, por que surge o litígio? Naturalmente, não é porque a seguradora concordou em pagar, é porque ela resiste ao pagamento de indenizações. Ou porque, por fruto até também, pensando no outro polo, por fruto dessa cultura de responsabilização, as demandas surgem e novas situações aparecem e a questão, certamente, o contrato e as suas cláusulas são chamadas a serem debatidas aí, inicialmente entre as partes e, posteriormente, no âmbito judicial. Em certa medida, isso também não é novidade. Quando desenvolvi esse estudo, o mercado norte-americano enfrentou cenário parecido em 1980, na década de 1980, em que se verificava uma cobertura demasiadamente ampla, porque esse cenário veio se intensificando desde a quebra da Bolsa de Nova York. Ganhou seu ápice lá por volta da década de 1960, 1970. Não é isso? Se eu estiver errado, você me corrija. Eu estou do lado de autoridade de direito societário, é melhor. Ganhou seu ápice, atingiu o ápice nas décadas de 1960 a 1970. Em 1980, pelo excesso de demandas, acaba por haver uma resistência por parte do mercado em promover garantias e, naturalmente, as apólices passam a ser alteradas para restringir a possibilidade de cobertura. É, aparentemente, o que eu suspeito acontecerá na nossa realidade diante deste aparente novo cenário que se verifica. Consequência negativa de cobertura, obviamente, isso é uma frustração de bem-estar. Aquele administrador que imaginava estar coberto não encontra a cobertura no momento em que demanda a proteção, né, que informa o sinistro, que demanda a proteção da cobertura. Inúmeras causas aqui estão envolvidas, algumas legítimas, de recusa, a meu ver, e outras que, de fato, como a doutora Maria Inês muito bem colocou, parecem um pouco excessivas por parte dos agentes seguradores. Muito bem, dentro desse contexto, o contexto normativo também destaquei o artigo 103 do projeto de lei,
lá no parágrafo 2º, que é uma preocupação interessante, ele abarca aqui a possibilidade de solucionar, ou pelo menos de mitigar, um debate, uma discussão que é muito próprio do DNO, se haveriam limites para os custos de defesa, ou seja, se do capital, que é objeto lá de eventuais futuras indenizações, né, para indenizações futuras, se haveria limites para pagamento de advogados na defesa dos interesses. Na presença de advogados, muitos esperam que não, mas talvez seja algo interessante a se pensar no tocante a alguma proporção, e o projeto serão garantidos os cascos com a defesa do segurado contra a imputação de responsabilidade, mediante a fixação de valor específico e diverso daquele destinado à indenização dos prejudicados. Então, em certa medida, nós temos essa preocupação. E, mais recentemente, a circular SUSEP 553, de 2017, que sucedeu a 541, que procura fixar diretrizes gerais aplicáveis com o propósito de regular, ou seja, se há essa preocupação do agente regulador, e não vamos aqui discutir a legitimidade do agente regulador trabalhar com esses aspectos, é um fato que está gerando, né, é um fato que o contrato está gerando bastante discussão no universo jurídico. Muito bem. Dentro desse contexto, e isso eu já disse, é assunto aí para uma outra oportunidade, e não para agora, até porque estou me aprofundando no estudo da figura dessa circular. Não abrange, portanto, essa análise que eu fiz, agora focando nos tribunais, essa análise que eu fiz não abrange a esfera arbitral, porque não se tem acesso à quantidade de litígios, né, e, especialmente, às soluções que são adotadas no caso concreto. Menos de uma dezena de casos nos tribunais brasileiros. E o que eu procurei aqui? A escassez de casos concretos, pelo menos nos tribunais judiciais, não permite conclusões mais enfáticas sobre uma ou outra tendência no tocante à interpretação desses contratos. Então, o que eu busquei aqui no âmbito dessa análise? Identificar temas que são recorrentemente levados aos tribunais e estabelecer algumas conexões aqui e algumas reflexões para permitir o avanço na interpretação dos contratos de seguro de D&O. Muito bem, então a análise dos fundamentos constantes dos acordos permite identificar justamente essas tendências, mas não promover algumas críticas, uma outra crítica pontual a algum aspecto, mas mais a título de reflexão a respeito do assunto. Um ponto muito frequente, eu diria que, dos acordos analisados, 90% acaba, em certa medida, tocando nesse aspecto, que diz respeito à omissão de informações relevantes. Como todos nós sabemos, operadores aqui do ambiente securitário, que o comportamento, a necessidade de prestação de informações é algo inerente ao contrato de seguro, justamente para que se possa mensurar os riscos a serem tutelados aí pelo seguro, o artigo 422 da parte geral, depois no âmbito específico do contrato de seguro, artigo 765, 766, são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé. E muitos, infelizmente, não pude assistir a palestra da professora Judite Martins Costa ontem aqui presente, mas muitos de vocês já, esse tema é bastante conhecido de todos nós. Bom, isso de que forma isso se materializa no âmbito do seguro de D&O? De um lado, no dever imposto ao tomador e ao segurado, aos dois, sociedade normalmente tomadora e ao segurado, de prestarem declarações e informações verdadeiras e corretas por ocasião da celebração do contrato. Correto preenchimento dos questionários, eu já vou falar um pouquinho também desse dever de questionar que, a meu ver, existe, né, e deve ser exigido por parte das seguradoras, especialmente em cenários em que ela é que avalia, sabe melhor lidar com os riscos, né, daquelas informações que recebeu. Portanto, uma vez que são os administradores e a própria tomadora que conhecem melhor a sua realidade de gestão, cabe a esses sujeitos a prestação de informações fidedignas, o correto preenchimento desses questionários, sem omitir, naturalmente, fatos relevantes da análise dos riscos que certamente influenciarão na fixação do prêmio e durante toda a execução do contrato, eventualmente agravamento de risco e assim por diante. O segurado e o tomador não podem imputar à seguradora um dever de tudo questionar, embora me pareça presente também um dever de questionar no tocante a alguns aspectos, com o propósito de se eximirem. Isso não foi questionado, eu não perguntei. Ora, se estamos diante de informações razoavelmente esperadas, que sejam informadas por parte da sociedade e do segurado, e não pode querer se eximir do fato de não ter informado, né, imputando isso à seguradora. Do outro lado, o dever imposto à seguradora. Ela, se o segurado e o tomador são aqueles que possuem maiores informações a respeito da atividade que desempenham, por outro lado, é a seguradora
que, a meu ver, tem maior capacidade, maiores condições para lidar com essas informações e mensurar esses riscos dentro aí de expectativas atuariais. Eu também não vou entrar no mérito se, de fato, são feitos cálculos ou não atuariais em determinados contextos, ok? Me chamou muita atenção no âmbito do estudo, em que muitas vezes não se colhe o perfil de cada segurado. Olha, eu posso ter, no âmbito de uma companhia, segurados que já se envolveram em problemas e segurados que não se envolveram em problemas. Isso pode interferir, a meu ver, no cálculo do prêmio. Portanto, mais uma vez, enfatizando, o objeto do seguro não é a administração da companhia como um todo, mas sim a possibilidade de imputação de responsabilidade ao administrador. Muito bem, é ela que tem maior aptidão, e ela tem que formular questionários detalhados, ainda que o conteúdo não seja exaustivo, né? Com quesitos específicos, de acordo com as características da sociedade e dos administradores que se está a tratar. Detalhes a respeito da composição, distribuição de participações, demandas em processos administrativos ou judiciais que possam provocar reclamações, ou seja, nós temos aí uma série de questionamentos que podem ser formulados e muitas vezes constam desses questionários. Nos acórdãos que localizei, sem mencionar, mas aqui alguns do Tribunal de Justiça de São Paulo, o que os tribunais acabaram, já que me resta pouco tempo, eu quero focar em alguns outros aspectos. Reconheceu o direito, ora em favor da seguradora, ora em favor do segurado, né? O que se analisa são os aspectos cronológicos, ou seja, na contratação do seguro, tinha condições, era uma informação razoavelmente esperada por parte do segurado, ele prestou essa informação, então a seguradora não pode se opor à prestação aí do dever de indenizar, né? Por outro lado, ele sonegou informações específicas no tocante a questionamentos que foi objetivamente, com os quais se confrontou objetivamente. Aí, a meu ver, me parece que não agem tão mal os tribunais no tocante a essas figuras específicas. Portanto, há essa tendência, obviamente que haveria necessidade de aprofundar as peculiaridades de cada caso concreto, a gente não tem condições de fazer isso numa palestra, mas esses elementos objetivos, esses fatores cronológicos, se mostraram muito presentes na análise desse dever de informar se ele foi ou não foi cumprido aí pelas partes. Associado, muitas vezes, eu tenho aí o comportamento doloso, né? Como muito bem foi colocado pela doutora Maria Inês. Nem sempre a falta do dever de informar caracteriza um comportamento doloso. O sujeito pode ter, por uma má interpretação dos fatos, não intencionalmente, deixado de prestar alguma informação. Naturalmente que quando isso acontece de forma culposa, as consequências não podem ser as mais catastróficas para o alcance do objeto do contrato de seguro. Então, e por outro lado, se percebe que houve sonegação maliciosa de informações, aí sim eu tenho um comportamento doloso na sonegação e pode até culminar com o não cumprimento, se isso foi determinante para a mensuração do risco, para a não cobertura securitária. Muito bem. Além dessa questão da informação, a abrangência da cobertura do seguro é um outro ponto bastante delicado. Atos regulares de gestão que afetem a esfera pessoal dos administradores. Esse é o objeto central. E muitas vezes o que se verifica? Que, por vezes, o que se procura é a indenização securitária para garantia de atos da sociedade e não imputáveis ao administrador. Então, esse aspecto tem que ser muito bem analisado nas hipóteses específicas no caso concreto, porque se não há hipótese de cobertura C, se não há uma cobertura muito ampla na apólice, haverá necessidade da tal da alocação, ou seja, o ato foi de responsabilidade da sociedade ou foi imputável de responsabilidade do administrador. A doutrina até salienta, olha, foi aprovado em assembleia determinado comportamento. Eu posso imputar isso ao administrador? Determinada decisão? Parece que não. Então, nós temos aí alguns aspectos específicos. Essas coberturas com relação à penhora de contas e assim por diante. Me deparei com um acórdão e que lá afirmava a penhora online de ativos financeiros e bens do administrador não poderia se caracterizar como sinistro. Ora, quando está na cobertura C, é sinistro. Naturalmente, nós vamos ter que analisar as circunstâncias, porque qual é o objeto daquela cobertura no tocante à penhorabilidade? É a possibilidade de garantir ao segurado que continue a sua vida independentemente da indisponibilidade dos seus bens. Portanto, a seguradora tem que cumprir aí o seu papel nesse aspecto.
No tocante aos custos de defesa, me alinho aqui à doutora Marinês, mas não em tudo, em alguns aspectos, na maior parte dos aspectos, no sentido de que, sendo este o principal objeto do contrato de seguro, ou pelo menos aquele que deu origem e que normalmente se encontra presente nas apólices, a tendência é que se exija, em regra, condenação, a priori, quando se trata de comportamentos dolosos, ou eu não ficaria só no âmbito da condenação, porque hoje nós temos figuras em que o próprio sujeito segurado reconhece a sua responsabilidade. Então, naturalmente, nós não podemos fechar os olhos, porque, a meu ver, isso confrontaria com o comportamento de boa-fé. Né? Então, nós temos que analisar justamente as peculiaridades do caso concreto, em que medida, em que contexto houve este reconhecimento de responsabilidade, mas tudo isso deve ser objeto de análise específica. A princípio, eu diria, os custos de defesa devem ser, sim, suportados pela seguradora, e normalmente isso encontra até previsão nas apólices, né? Pelo menos nas apólices que eu tive a oportunidade de estudar lá em 2010, e que aparentemente surgem aí discussões a respeito delas, imagino não tenham se alterado muito desde então, em que há essa previsão específica de pagamento dos custos de defesa, sem prejuízo de depois requerer aí o ressarcimento por parte do administrador, caso se verifique o dolo no seu comportamento. E um último aspecto que eu gostaria de levantar, que me deparei também na análise de alguns acórdãos, já estourei um pouquinho o tempo, no tocante à analogia, ao tratamento por analogia que se confere às sociedades de capital exclusivamente privado e às sociedades de economia mista, ou até mesmo empresas públicas, no tocante à aplicação, por exemplo, de precedentes do Tribunal de Contas da União. Não me parece adequado invocar precedente que reconhece expressamente se aplicar a entidades públicas para servir de fundamento no âmbito das sociedades de capital exclusivamente privado. E eu saliento por quê? Porque o precedente, como me deparei, o tribunal, pelo menos no que diz respeito às entidades públicas, esse precedente, sujeitas ao regime de responsabilidade dos seus dirigentes, refutou o entendimento de que toda situação em que algum dirigente se encontra acusado ou sancionado em processo administrativo ou judicial diz respeito apenas ao seu interesse privado, configurando-se, portanto, uma lesão ao interesse público. Salvo o melhor juízo, não há lesão, pelo menos a interesse público. Você pode se falar interesse dos inúmeros stakeholders, né, que gravitam no ambiente societário, sociedade, trabalhadores e assim por diante, mas interesse público propriamente, traçar esse paralelo, me parece uma associação equivocada. Muito bem. Dentro desse cenário, eu aqui, diante dessa evolução que o tema sofreu ao longo dos últimos anos, as minhas considerações finais são bastante singelas, para além daquilo que eu já procurei transmitir aqui. Haverá, como já está havendo, uma retração do mercado e provavelmente isso vai culminar na própria alteração do clausulado. Se prevalece a própria circular se preocupa com a tal da alocação, dizendo que o seguro, né, D&O não pode tutelar riscos da administração como um todo, que isso deveria ser objeto de outros seguros. Né? Portanto, já se verifica uma retração. Mas não me parece que isso seja suficiente para harmonizar interesses no âmbito destas intrincadas relações que a gente verifica no universo do D&O. Então, essa jurisprudência tímida, eu procurei aqui, ainda tímida, pode se intensificar. Né? Então, eu procurei aqui delimitar algumas reflexões, né, possibilitar aí algumas reflexões para que a interpretação evolua e para que os fatores preponderantes desses contratos, de fato, sejam levados em conta. Muito obrigado pela atenção de todos.